Bom, é o seguinte, nós temos uma questão para resolver. Um pequeno desafio. O negócio é o seguinte. O Dani tá saindo. Nós precisamos de um substituto para catequese. E nós estamos pensando em vocês dois. Tá? O que pega? Eu preciso de alguém que tenha... Cara, que seja como vocês são, vocês dois. Só que vocês vão continuar fazendo o trabalho de vocês, mas eu preciso de alguém para liderar o negócio nesse primeiro momento. Meu, traz um refri, deixa com nós, vamos. O que acontece? Primeiro, um ponto para botar tu, Gabriel. Na verdade, a coisa tá fluida, né, entre vocês. Mas um ponto é a questão que o Ismael tem a banda. Tem as mesmas funções que tu tem, só que ele tem mais a banda que tu não tá mais a banda, né? Então... Mas eu quero saber de vocês. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. E eu quero que vocês sejam bem diretos. Como que tá a coragem de vocês? Porque, sendo bem sincero, são só duas coisas que vai definir o instrumento que vai assumir. A questão do tempo disponível. Ainda que não mude o tempo, na prática não vai mudar, porque você não está dando aula, não vai mudar. Mas vai fritar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Mas a questão da coragem. E isso tinha que falar de forma direta, assim. Coragem de confrontar o lobo. Vocês dois têm essa coragem, entendeu? Mas a disposição, ou essa coragem mais latente, sabe? Como é que tá isso com vocês? Como é que vocês se veem um ao outro? Como que vocês veem isso? Vocês ainda... Ô, Mike! Senta com nós, hein? Enfim. Vocês entenderam? Aquele receio na hora de confrontar a pessoa, aquele medo, né? Como é que é isso? Ah, vai embora e ganha as coisas, sim, eu vou embora também. Tá louco? Ninguém nunca... É verdade. Eu tô há 10 anos aí pra manter a igreja, ninguém nunca falou umas mensagens tão bonitas pra mim. Hein, Michael? Tu tá aí desde o primeiro ano, segundo ano, tu também. Nunca mandaram umas mensagens tão bonitas pra nós. Nem eu te valorizo. Deixa eu deitar aqui. E aí? Como é que tá? Assim. Meu, também vamos repartir a carne, hein? Isso aqui é de quem? É teu. Pega um prato pra ti, velho. Acho que é fazenda. Pare de te fazer. Pega um prato pra ti. Esse aí é da Givesaltina aí. Cartela de Givesaltina aí, né? E aí? Cara, vou esperar o Gabriel chegar. Eu vou falar dele. Fala dele. Aproveita que ele não tá, pode falar dele aí. Não tem, pastor. Meu, pega esse prato aqui. Aí, fechou. Pode pegar esse prato. Cara, então... Não tem prato nessa igreja? Eu vou ser bem sincero, tá? E até hoje eu falei contigo pra gente conversar sobre a catequese por causa disso. Nas últimas 2 semanas, bateu muito forte na minha cabeça uma vontade de ser um professor de professores. Eu queria ser o formador de professores. Eu me senti muito encorajado a ser esse tipo de cara. Porque eu pensei assim, a Vintage hoje tem 2 sites, em breve vai ter 3. E vai ser necessário que tenha pessoas que morem perto, ou que pelo menos tenham disponibilidade de estar nesses diferentes locais. E quanto mais igrejas tiver, mais sites tiver, mais gente vai demandar. Não é interessante o cara ficar... Exato. O que eu pensei em fazer? Eu pensei em a sede ter esse curso de formação para outros caras poderem também dar aula na catequese, tá?
E aqui eu digo principalmente no sentido de conteúdo. Então, cara, dá um mini curso de teologia sistemática em 3 meses. Algo que seja dinâmico. Mas que não seja muito rápido também, porque é um curso da catequese. Foi isso que eu pensei, tá? E então eu me vejo dessa forma. O que eu vejo no Gabriel? Eu vejo um cara mais ativo em questões de pastoreio, assim, corpo a corpo, sabe? De estar ali com as pessoas, de se envolver. Eu sempre fui um cara mais distante em relação a isso. Tu é um wise man. Exatamente. Eu sou um cara mais frio, mais calculista. Eu não sou tanto de estar com as pessoas. Embora, se for necessário, eu vou estar ali junto, enfim. Eu gosto de pessoas, menos o Everton. Esse que eu ia falar. Se identifica, né? Então, assim, eu me vejo como esse cara, tá? E, pra ser bem sincero, eu me vejo muito como um braço direito. Geralmente, em questões de liderança, eu me vejo muito como um braço direito. De ser o apoio. De ser o cara que vai apoiar o cara que tá liderando. Vai ser o principal apoio. Então... Pega inteiro. Vai. Tipo um Arão, entendeu? Tá aí pra ajudar Moisés. Embora seja importante... Pesada, Gabriel. É. Então, eu me vejo dessa forma. Então, assim, eu repousaria muito mais no feedback de vocês em relação a isso. Moisés, entendeu? Só pra eu entender o pastor Marcos, só pra eu entender o negócio. Então, assim, eu não veria nenhum problema em Moisés careca. o Gabriel tá à frente disso e eu tá junto ali apoiando, como, sei lá, vice-líder, como, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mas também gostaria de ouvir o feedback de vocês, entendeu? Em especial do Daniel, que tá acompanhando mais tempo a gente em relação a isso, pra ver assim, quem tem mais tato com esse tipo de coisa. Porque eu sei que olhando de fora, vai ter um cara que vai se destacar nessa função, com certeza, tá? E eu vejo que faria mais sentido essa disposição, tá? Eu como um vice-líder, ele como líder, eu estaria apoiando. Isso tem que ter um líder, não adianta. As coisas, elas correm pra esse jeito. A gente tem... O que faz uma pessoa botar 2 pessoas com o mesmo peso de liderança chama-se uma coisa: covardia. O orgulho também, né? Não, mas às vezes a pessoa tu quer botar que tu não quer ferir. Quer dizer, Não quer dizer não. Então a gente tem que preferir, então. Vamos lá. Bom, pega aí, meu, bora. Fala aí, Moisés. Vamos, Moisés. Qual que sobrou? Moisés. Vamos, Moisés. Assim, eu tava falando com o Will hoje até, mandando um WhatsApp pra Pega ele, inteiro. explicando que o pastor Daniel o pastor Daniel é nosso titã. E fiquei muito triste em saber que ele ia embora. Ontem a gente tava conversando, o Ismael falou assim, isso é incredulidade, mas eu não vejo ministério sem o pastor Daniel. Eu penso no mesmo, assim, porque não tem como substituir o pastor Daniel dessa forma, apesar da graça de Jesus. Eu vou falar pra vocês que eu falei pro Will, que eu tô à disposição para servir a igreja no que for necessário. Eu me vejo como um braço direito, que nem o Ismael. Calma aí, mas eu vou explicar. a igreja é um corpo. A questão de eu me ver 21 como... livros. Desculpa, foi nada. A questão de me ver como braço direito é porque o Ismael tem uma carga teológica muito maior que eu. O Ismael me ensina de uma forma que dá vontade de sentar e assistir as aulas dele. E eu queria estar à disposição para fazer tudo o que quisesse fazer em torno disso. Não por não querer liderar. Eu estou à disposição, inclusive, para liderar. Só que o Ismael tem mais autoridade no ensino. O pastor Daniel sabe exatamente o que eu estou falando. Tá com o Ismael há mais tempo. Mas ele é o Esdras e tu é o Neemias. Eu tô ali pra resolver o que tiver que resolver. Eu não tenho problema com confrontar, só que eu preciso de alguém que fareje junto, que converse, que me explique. Eu sou muito bom em fazer o que me pedem pra fazer. Ir lá e resolver, entendeu? Só que eu não tenho a mesma carga teológica que o Ismael tem, que é muito importante. E é isso. Eu tô à disposição pra fazer, pra ser o braço direito, o esquerdo, pra liderar, desde que eu tenha alguém que fique comigo ali, caminhe comigo. Porque eu não posso, isso sozinho eu não vou conseguir fazer, de jeito nenhum. Ainda mais ficando no lugar do pastor Daniel. Como é que tá a banda? Agora que acabou a série de sermões, né? Vai dar uma aliviada legal. Tu pensa em sair ou não? Ou tu tá tendo prazer em ficar? Cara, eu tenho... Bem direto. Cara, se for pro prazer, isso oscila muito. Por isso que eu tô com o saco cheio. Mas eu vejo que é algo muito necessário. Porque eu percebo que faz diferença
um cara que entende como a música na vintage funciona, na guitarra. E como eu tô mais tempo, eu acabei, por osmose, aprendendo, né? Não abre mão de umas experiências aí. Pô, agora eu vou comer uma pedaleira nova, Jackson. Ah, não quero sair, não. Fazer render o dinheiro. Eu queria ouvir isso. Eu vi o músico falando. Não adianta, o cara continua tocando, o cara tem que ter esse prazer. Né? Tem que usar um termo que em inglês ele funciona bem melhor. Enjoy. Ele tem que se divertir, né? Big T. Português, tesão. Exatamente. Fala, Dani. Cara, eu vou falar como foi, vou contar um pouco da minha experiência que eu acho que vai vir a calhar com o que eles disseram. Como que começou tudo? Como é que foi? Exatamente, o dia que ele chegou, acho que foi, quem falou foi tu e o Rodrigo na época ali, né? E aí vocês falaram que queriam começar a catequese e tal, ele explicou mais ou menos como é que seria. Ele falou, Primeiro eu preguei tudo. Exato. Quer participar disso com a gente? Eu falei, cara, uma honra, né? Vamos lá. E aí ele explicou como é que seria. Falou, ó, eu vou primeiro vou mostrar como é que eu quero que seja o negócio, dando a aula. Tanto que a primeira catequese, ele praticamente foi todas as aulas só. Dei 2 aulas só. Que é repetida, né? Eu dei acho que era segunda e sábado e terça, alguma coisa assim. Eu dei uma aula só, que foi pra, tipo assim, pra ver se eu tinha entendido a pegada do negócio. E dali em diante, o Jack ele passou. Teve na primeira turma. Isso. Estive na Toda a primeira. Participei das entrevistas, né, foi a primeira vez e tudo. E ali ele foi... E cara, assim, óbvio que eu não tava pronto, perfeito. Nossa, até hoje também cometo erros aí. Infelizmente as pessoas não era pra passar, passam. Né? Vocês já viram aí, né? Mas eu não tava 100% ali, óbvio, eu tava muito longe de 100%. E o Jack, ele deu ele na minha mão, ele não ficava, né, em cima, mas uma coisa que ele sempre... Porque é uma dificuldade minha, né? Que ele ficava, cara, as pessoas estão te enrolando, Sempre ficava me alertando nisso. E esse pulso que ele tá falando, essa coragem e tudo, isso eu com certeza não tinha nada. Não tinha nada no começo. Né? Porque o Daniel era um... Cara, tu vai entender o que eu vou te falar, né? O Daniel era um garoto. Exato. O Daniel era um garoto. Né? Tipo, ele... Porque o Daniel é muito educado, então ele tem uma postura muito adulta. Demorou a eu entender, assim, o Daniel ele é um garoto, cara, entendeu? Ele é um garoto com responsabilidades de homem, que tem cumprido responsabilidades. E ele foi crescendo. E eu vou dizer, o Daniel hoje, ele, cara, ele faria qualquer função aqui na vida. Qualquer função. Podia estar com... Só que assim, o Daniel ele é um cara, vai admitir, que o Daniel, quando tu bota ele em posições de destaque, o Daniel murcha. O Daniel, ele é um homem que ele tem dons. Tipo, nós já tentamos empurrar ele mais pra destaque, só que tu detona ele. Teve uma vez que o Dani, ele tava cuidando dos... Daquilo que o Michael fala. Cara, o Daniel Morreu. quase morreu, cara. Fui falar com ele, chorou, tava... Ele, eu tô sem alegria de viver, assim. Falei isso mesmo. Mas chorou, assim. E não foi nem um ano, né? Foi alguns meses. Ele tava muito mal. Não, ele tava assim. muito Eu nunca complicado. vi ele daquele jeito. Nós botamos ele pra função dele de novo, floresceu. Né? Então o Daniel é um cara que tipo, ele não quer ser o frontman, porque é dom, cara. A questão é dom. O dom do Daniel é um dom sacerdotal. O Daniel é um sacerdote. Ele tem a questão profética, tem, porque ele é um pregador do evangelho, mas é uma perna bem mais curta que a outra. Né? Então ele tem um dom sacerdotal. Claro que com o tempo no ministério, Daniel, tu vai desenvolver a tua parte profética, tudo. Mas eu preciso de alguém, porque vocês dois têm a ver mais sacerdotal, mas a questão, tu tem uma veia mais real, né? De realeza, mais de definir coisas. Mas eu preciso de alguém com uma pegada profética, com uma coragem não vai ser sempre, né?
Mas, cara, um exemplo. Como a gente tá gravando, eu não vou falar o nome. Mas teve gente ali que o cara pegou ali o papel e disse, mas vai ser assim. Cara, esse cara já tinha que ter... Não tem próxima catequese. Cara, não tem próxima turma com um cara desse. Um cara que age desse jeito. Na catequese, esse cara não vai dar bom nunca. Cara, vocês têm coragem de falar pro cara, cara, ó, acabou aqui, a catequese é pra isso, é pra gente descobrir quem a pessoa é, a pessoa descobrir a igreja. Nós descobrimos que tu não é um tipo de membro que você quer. A catequese é o namoro. É quando a pessoa quer mostrar o melhor dela, tá ligado? Exatamente. Se ele mostrando o melhor, ele diz, isso aqui... Não, já vi esse tipo de igreja. Valeu, uma outra aí, não... É um lugar pra pessoa disfarçar na catequese. Na catequese, isso aí... Acabou, velho. Minha pergunta é, não é que vocês fariam ou não. Vocês têm coragem de fazer isso? Acho que depois das últimas entrevistas foi total, Lone. Sim. Não, é isso. Eu tenho uma parte. Te falei antes. Fala. O que acontece? Eu concordo com o Jack. Não vou falar Ismael, não vou falar Gabriel. Tem mais ali, Refrilin? Vamos pegar mais um. O que acontece, mano? Eu concordo com o Jack que tu é o cara mais decisivo, tu é mais frio, tá ligado? E tu tem condições de exercitar melhor isso. Mas neste momento que acontece, eu acho que o Gabriel ele é o cara que ele consegue chegar mais e dizer, tu não. Você entendeu? Mas isso tu também tem isso, entendeu? Tem isso. Você entendeu? Só que tu precisa exercitar. Então o que acontece? Tu te ferrou alguns meses atrás. Eu concordo contigo. Ele gerinho. O cara já me pegou pra ti quando ele disse que ele era arão. Alguns meses atrás, tu precisou confrontar o irmão. Tu pediu ajuda pra mim, lembra? É isso que não pode. Tu vai ter que chegar na lata e falar, entendeu? Brother, não precisa mais vir, tá? Procura uma outra igreja, não tem condições aqui. A vida não é pra ti, entendeu? Assim, cara, assim, limpo, entendeu? É assim que tu acha? Então é melhor nem continuar com a catequese. Vamos encerrar aqui, tá? Vamos encerrar aqui, procura uma outra. A gente vai se dedicar aos que estão aqui, que eles também conheçam mais a Vintage, enfim. E é isso. Ora por ele, entendeu? Vai em paz. Ora e te despede. Despede o cara e deu uma... Bate a poeira ali. E daqui a pouco a questão que envolve, daqui a pouco, no seu caso, daqui a pouco tem alguma insegurança pela questão da preparação do Ismael, aquela coisa. Tá chegando uma outra posição de fato. Estava sobre a cobertura do Daniel. Isso. Mas a gente tá aqui. A igreja continua, tá? Não foi todo mundo embora. Exatamente. E assim, surgir algumas dúvidas ao longo do percurso, apesar de já estar bem ensinado, aprendeu bastante, mas como é uma outra posição, a gente entra aqui. Né? Mas eu acho que tu já aprendeu o suficiente para conseguir entender, dirigido pela palavra, o que a gente espera de um membro dessa igreja. Na verdade, como um cristão que congrega tem que ser. E outra, quando começou tudo, nunca tinha tido catequese, nunca tinha tido nada. Exato. Então, assim, A igreja quando andou as sem pessoas isso. começavam a se bloquear, eu confesso, eu ficava assim, cara, e aí, eu chuto ou não chuto? E eu sempre perguntando os caras, falei, e aí, o que eu faço? Às vezes a gente analisa, caso a caso a gente analisando. Por quê? O que acontece? A plantação da Vintage, ela ocorreu assim, ó. Vou plantar uma igreja. Não tem como uma igreja que vem do zero, ela começar com tudo. Então começou com o mínimo do mínimo do mínimo. Daí começamos com o GC. O GC vai ser assim. Daí o Rodrigo cuidou do GC. Eu expliquei pro Rodrigo, eu quero que o GC funcione desse jeito. Eu quero que seja assim. De tempos em tempos, então eu tô um tempo onde pra conversar. Eu tenho coisa pra... De tempo em tempo eu volto, falo com os guris pra meio que alinhar a coisa. Porque é normal, conforme tu te fecha no teu ministério, tu vai se desviando daquela ideia original. Às vezes esse desvio é benéfico, mas às vezes não é. Então, tem que reafirmar o que nós queremos com o GC. Nós queremos isso, isso e isso. O que nós queremos com a catequese. Temos que relembrar. E esse é o meu papel, que envolve visão. Eu vou estar junto com vocês, nós vamos estar junto. Os guris vão estar aqui, o trabalho da catequese está intimamente ligado com o trabalho dos GCs. Vocês não estão sozinhos, né? Uma coisa, o Ismael tem uma carga teológica, mas, cara, ele tá junto contigo. É um aliado. Mas a questão, assim, sinceramente,
qualquer um dos dois poderia assumir nesse momento. Entende? O meu ponto era esse e a questão da demanda, né, meu? Que envolve a banda, né? Tipo, então, assim, nós teríamos coisas boas, por um lado, tu assumindo isso, meu. E nós temos outras coisas boas, assim, mas ficaria bem empatado, assim, sabe? Eu queria ouvir de vocês, assim. Também, assim, não dá pra nós, ninguém vai largar no teu peito ou no teu, ao ponto de vocês pegar e, pô, não tem uma escolha, né? Não é isso. O Daniel tá aí ainda, né? Mas nós já temos que correr atrás, né, cara? Porque é um mês e pouco, o Daniel não tá mais. Meu número não vai mudar, não. É, mas vai sim. Vai continuar 51. 91, 98, Ah, 2017? para, Daniel. Não mudar, não. Não dá, 3 meses, só vejo na mensagenzinha no WhatsApp. Não. Daniel mudou o toque para... 019. Mas não precisa disso hoje. Esses planos de hoje, tu tem homem... Ele liga pelo WhatsApp, meu. O cara paga uns planos loucos lá e liga pelo WhatsApp pra mim. Eu ligo pro WhatsApp quando a pessoa não me Vai ligar pelo WhatsApp, é o fim da fim de carreira. Eu tento tudo. Eu ligo no coisa, não me liga. Vou ligar no WhatsApp. Vai que dá. Vai que cola. Fala, fala. O que o senhor acha, pastor? Deixa eu acrescentar um negócio. Quando o Jack ele me chamou pra esse desafio, pra mim foi um desafio. Agora olhando pra vocês dois, eu não tinha nada do que o Gabriel já tem. Essa parte mais pastoral, tudo assim, não tinha nada disso. Eu tinha um pouquinho do que o Joel tem. Tem bem. Vai, fazer. A parte do ensino, entendeu? Beleza. E meu, era só. Era, e era o que eu tinha, cara. Entendeu? Era o que eu tinha. Eu nunca tinha sentado numa cadeira pra entrevistar as pessoas e a pessoa, não, eu fui abusado quando eu era criança, não sei o que lá, e assim. É que uma coisa, tu dava aula de teologia no Romanos lá, mas era uma coisa que... Nada. É que quando envolve igreja... Isso, não tinha. Exatamente. Era gurizada. Era uma gurizada, era legal. Querendo estudar a né? Bíblia. Entendeu? E era só teologia. Tanto que, tipo assim, quando eu cheguei aqui, a noção que eu tive foi o quê? Eu tinha uma cabeça muito cheia de conhecimento, né? Como falou na semana passada. Mas sabedoria, viver a igreja, nada, zero. Então, assim, né, na minha opinião, isso tá muito na minha frente. Muito. Olhando como eu assumi a catequese, entendeu? Muito mesmo. E eu acho que isso foi o que é um ponto crucial, assim, sabe? É que o Dani assumiu, mas o Dani tinha pastor. Vocês, é a mesma coisa que vocês vão ter, cara. Mesma situação. É a mesma Eu situação. perguntava e... Mas vocês treinaram com o Dani, pelo menos. O Dani não teve um Dani. Ele teve uma catequese, porque nós não tínhamos esse... Eu dei uma catequese E outra ainda. e dava algumas aulas ainda. E não tinha um moleque. Não tinha Michael, era que tinha. E não tinha assim, cara, era o negócio ocorrendo ali. Daí eu dei umas aulas ainda, quando a Isabel nasceu, na terça-feira. Dividiu, né? Nós dividimos. Foi assim, ó. Eu dei toda a catequese, na segunda a gente foi dividindo, Até onde deu, mas depois já... Depois, ó, Dani, tu assumiu. Mas ele foi assumindo aos poucos, assim, entendeu? Então, cara, eu ia lá, dava as aulas lá, pô, a gente teve uns encontros com Deus muito bons, assim. Ah, na primeira turma foi fenomenal. Entrevistas, assim, bem pesadas. Deixa eu aproveitar que tá gravando, só, eu dei aula na catequese também. Deu. Deu quando? Não, ele levava... Quando a Sofia fez, inclusive. Eu só dei aula aqui, Exatamente. Diego. Como é que a tua filha fez? Como é que a tua filha fez? Como é que a tua filha fez? A Sofia, eu tava dando aula na catequese, né? E ela sentada bem na frente, assim, minha filha interessada, né? Pior, meu. Ela Várias. é muito piedosa. Uma turma que tu deu muita aula mesmo. O Pedro Marcos e a Miriam, aquela turma deles ali. Aí eu insistindo, né? Se tiver dúvida, pergunta, questiona, né? Aí uma dessa eu falei assim, tinha passado o intervalo já. E, pessoal, se tiver dúvida, levanta a mão e pergunta, vamos seguir aqui. Aí a Sofia. Ah, cara, que alegria. Fala, minha filha. Aí tu feio o peito assim. Falta muito pra acabar. A única participação dela. Só coisas que só os filhos têm coragem de perguntar. Dei uma aula na frente de todo mundo. Nem dá aula pra todo mundo. Cristian Vamos orar. adendo. Eu não quero orar. Eu não dei aula na turma de catequese. Não deu aula. Deu? Não, deu Dei aula. aula. Não deu. A nossa turma teve aula com todos vocês, né? O Joaquim, uma vez, ele eu não quero um coração de carne. Não, me deixa. Eu não quero um coração de cara, eu quero um coração de pedra. Boyfriend, passa com aqui.
Bem quentinha, bem boa. São Paulo, por favor. Entendeu? Mas em suma eu concordo com vocês. Concordo. Tipo, se vocês estão mais inclinados pro Gabriel, eu também tô. Concordo. Não, cara, Eu eu não- vou falar, pode minha... Não, tu falou Não, dele. eu só disse que ele tem esse detalhe, de tá mais pronto que chegar lá. Mas é que eu acho que isso é muito O importante, restante eu tô entendeu? mais inclinado por ti. Mas é que eu acho que isso É que assim, bem ó, como eu importante. te falei, Que não é só isso, Não, não é isso que sei, define. eu sei. Mas é que na minha percepção isso é bem crucial, entendeu? Tipo, dos pontos que... mas isso também faz tempo, né? Então é por isso que por isso que eu quero saber, assim, de vocês. Essa questão e vocês, assim, entendeu? Como é que é o relacionamento de vocês? Vocês conversam ou vocês se reportam mais ao Daniel? Vocês têm um relacionamento entre vocês? Assim? Não, a gente conversa entre nós também já. O Ismael só ele demora uns 2 dias pra me responder, mas. Tudo bem, a gente conversa. Agora. Não é só contigo, não, fica tranquilo, é pessoal. Agora vai começar a demorar mais de propósito. Não, calma. Ele dá uma risadinha assim, tipo, Eu acho que até que essa questão que ele se identificou aí, tipo, de formar professores, né, tudo mais, tipo assim, eu acho interessante o cara saber, tipo assim, não, eu acho que é pra isso que Deus tá me chamando, entendeu? Então, Sim. Tem um livro lá embaixo pra ti. cara, esse cara tá dando aula também, assim, acho que Assim que der, Nossa! essa turma já. E aí? Tá aí o coração de vocês. tô cagado, né, meu? Cagado de medo. Desde ontem, você tá falando pra Bianca, tô cagado de medo. A Bianca disse que nosso dia hoje foi resumido a viver esquecendo do que aconteceu, aí tá feliz, aí tu te lembra, putz, o Daniel vai sair da igreja. Cara, Fica triste. Meu, a Thalita, Jesus ele equipa a igreja. a Thalita tá chorando. Amém. Ó, tu vai embora. Vai, então ela se juntar pra chorar lá, então. Não vai se Eu ia tava chorando em casa. Falei que a tua fé é boa, pelo amor de Deus. Essa é a minha oração todo dia. O ruim é que eu fui ontem lá e eu não vi a Ingrid chorando. Não vai ver ela chorando. Aqui, bosta. Tu não vai ver ela chorando. Eu ainda tô procurando um contato de um brigadeiro no meu celular, mas não achei. Ela vai chorar, tipo, em casa comigo. Daniel, Destruída. tadinho. Ela é assim. Não, eu tô brincando, meu. Eu quero ver você sofrendo. Não, sair daqui. Não, Não vem. não. Se é pra sair Eu tô daqui, vendo, eu tô vem. tendo esperança escambau. Esperança escambau. Ele que, levantando no meu enterro, ele não queria que a gente chorasse. Quem não queria? Quero todo mundo chorando, quero ninguém contando piada no meu enterro. Chorando. Ele queria ver a gente feliz. Eu não, velho. Então no enterro do Jack eu vou servir um bolo. Lembra? Minha vida não será mais Se alegrem, se animem. Não, vem Os caras entendeu, né? Futebol de sabão. Demais, cara. Olha, tem alguém aqui que é o filho do casamento? Comida, Foi no meu. Barato lá pras crianças, lá, achei mesmo. Mas assim, Mas vamos lá. O casamento, o enterro brasileiro, ele é muito diferente do americano. O americano só tem arrumado. Quem é que já foi um enterro que passou a madrugada toda? A tia leva o bolo, tem café, tem roda de piada. Sempre tem esperando na piada. Sério, cara, qual é a diferença? É tão engraçado que chega no enterro depois das pessoas estarem Só tanto acho que tem tempo mais lá. comida nos... Cara, eu não sei. Os enterros que eu vou sempre com umas tias com uns potes, uns Bolacha bolos, e café. térmica de café grandona assim. Bolacha e café, pô. É que depois de estar tanto tempo no velório, as pessoas já estão virando piada, já estão numa rodinha já. Exato, cara. Folgando no morto. Entendeu? Mas assim, o lance é o seguinte. Cara, tu te vê assim mesmo, ô Ismael, tu te vê realmente como um braço direito mesmo ou não? Tu tá falando isso pra... Não, uma coisa que eu já falei pra Bianca já, isso também. Ela pode confirmar isso com todos vocês. Eu me vejo mais como um braço direito, sabe? E não teria problemas, cara, em assumir essa função, sabe? Não teria problemas mesmo. E acho que ele vai precisar de ajuda, então eu vou estar disponível para ajudar, entendeu? Então assim, eu acho que é uma decisão importante ser tomada e eu gostaria de meditar um pouco e orar um pouco sobre isso e principalmente falar com a minha esposa também, porque... Não, óbvio. Eu preciso que vocês dois falem com as esposas de vocês. Entendeu? Isso é uma coisa bem... A gente conversou isso antes, vocês têm que conversar com a esposa, isso aí não é uma coisa... Não, e assim, uma coisa.
deixando claro, assim, que é sempre bom relembrar. Qualquer área da igreja, eu tenho total autonomia para alterar, mexer em qualquer área do que está ocorrendo. Tipo assim, nós vamos mudar isso aqui, nós vamos mudar isso. Óbvio que você sabe que a gente trabalha aqui com maior liberdade. Essas coisas raríssimas às vezes ocorrem. Então assim, a gente trabalha com base de confiança, entendeu? Só que, só deixo claro assim, cara, se tiver que mexer em qualquer parte do processo, não é nem no início, final, no meio, isso aqui, nós precisamos mudar isso aqui, a gente vai fazer. Então assim, cara, a única coisa para sempre na nossa igreja é que a Bíblia vai ser aberta e Jesus vai ser pregado. O resto a gente vai... A prova aí, esses últimos meses aí, né? Agora a catequese vai ser assim, e uma reunião que nem era pra falar disso, caiu nisso. Caiu nisso, a gente... Não, vamos voltar. Exato. Entendeu? Falar de outra coisa, a gente... Não, mas e a catequese? 3 horas falando de catequese. Verdade. Mas era Deus, né? Com certeza. Entende? Então, enfim, quero que vocês conversem com as esposas de vocês, vocês orem, jejuem sobre esse assunto, né? Quantos professores você está tendo agora? São vocês dois, o Orives e mais quem? Na verdade, era o Daniel, né? Aí agora vai entrar o Dé. Já terminou essa turma já. Essa qual parte ele vai assumir? Então são 3 professores. E o Dé que vai... O Dé vai começar agora. São 4, já dá pra contar, né? E preparação pro próximo ano. E aí o foco nosso agora era ter mais professores de Canoas pra lá. Era isso que a gente estava mirando. Por causa de Novo Hamburgo, lembra? Mas aí esse treinamento que o Ismael citou, Aí aí já bem, falava- né? É que assim, uma coisa que eu quero, cara. Tinha falado justamente dele. A questão, mas assim, nós precisamos de gente com um olhar pastoral, deixa eu só me ver o deck, com um olhar pastoral do negócio, com aplicação da aula. Não é só passar o Um conteúdo. olhar, quase que exato. pregar É um olhar discernidor do negócio. É ir pegando, conversando com o pessoal, vendo como que as coisas estão indo. Porque a entrevista da catequese, ela é uma cereja do bolo, cara. Pode alguma coisa reverter ali? Pode. Nós tivemos casos aqui de gente que, não ia passar. Mas o cara reconheceu tudo aquilo que a gente já estava levando pra entrevista. O cara mostrou-se, eu tenho sido assim. E hoje é uma benção aí, entendeu? Mas é muito importante que essas coisas ocorram. Então, o ensino, né, óbvio que é teológico, né? Mas não é um seminário, entende? Então, assim, isso é importante, né? Mas também não é simplório. Não é simplista. Não é raso, entendeu? Porque se a pessoa não se interessa pelo que está sendo falado, ela não se interessa por Jesus. Lutero dizia, né, meu? A criança está desprezando a catequese, ela está desprezando a Cristo. Então, um adulto ali, tu está falando dos 10 mandamentos, a pessoa mostra, tu não tem que tornar aquilo mais palatável, tu não tem que tornar aquilo relevante. Ela não ama isso aí, ela não ama o Senhor, né? Sim. Entendeu? Já é relevante por si só, né? Exatamente. Mas também tu não precisa pesar o negócio, entende? Mas nós precisamos de pessoas que tenham esse olhar pastoral, discernidor. Não tenham medo de emitir sentenças, entendeu? Claro, tu tem que cuidar para tu não ser um fariseu que fechava a porta do céu. Isso é perigoso. Mas tu tem que ser um pastor que protege a igreja dos lobos. Saber discernir, diferenciar entre um crente fraco e um lobo. Isso é muito importante. É por isso que acaba que tirando o Orives, por enquanto, é o único professor que não é líder de GC. Que vai ser, né? Exato, por enquanto. Por favor, né? Vamos se coçar, né? Isso mesmo. Por favor, né? Eu consegui minhas notas primeiro. E assim, provavelmente vai ser sempre desse jeito. Porque tem que ter essa via pastoral. Tem que ter essa via pastoral, entendeu? Então, a gente precisa, cara. Enfim, ainda que quem assumir, que vocês estejam juntos,
trabalhem juntos. Tipo assim, meu, bem no início lá, eu e o Daniel estava sempre conversando. Sempre. Entendeu? Até que... E era pergunta de caso mesmo, tipo, e se acontecer isso? E se acontecer Só daí, isso? Cara, e era um formador de heróis ali, né, meu? Eu vejo em você. Eu vejo em você. E tem outros caras, meu. Tipo, ó, o cara que é fenomenal no que envolve o dom, Rodrigo. O Rodrigo, nisso, ele tem um dom discernidor, assim, cara. Pá. E ele é um hobbit, meu. Ele tem uma coragem, assim. Pá. Tá louco. Enfim. Isso é louco. Só tem os cabelos. Chegava dentro dos cabelos. Né? Parecia um professor. Parecia um cientista maluco. Cientista maluco. Pai chegava assim, meu, a gente olhava assim, ele saiu da cama, né? Pai saiu da cama e veio dar aula. O cabelo assim, todo... A turma da pandemia. Foi uma Essa loucura. turma... Pô, todos vocês deram aula pra nós, né? Você tá falando do pastor Everton, todos O eles. Everson, o Mike... Foi pelo de caos. O Daniel fechou. Foi 6 meses, eu acho. Foi E a que gente tava eterna, né? feliz. Esse é o ano 3 da catequese. Ô pastor, quando é que vai acabar a Essa catequese? é a prova de que não fui eu que fiz a catequese em 6 meses. Porque, mano, no segundo século demorava 3 anos. Esse cara era ralado. Aí ele era tipo, promovido a fiel. Ele podia ser chamado de fiel. E até o 3º ano, até o cara ser adotado, recebido na Páscoa, ele recebia na Páscoa, né? E na hora da comunhão ali, ele saía. Ficava na frente da igreja. Imagina o negócio. E a igreja ceando ali. E o fiel só voltava, ele só se tornava fiel. Daí quando aumentou as perseguições não precisou mais, né? Porque a perseguição se tornou o próprio... A catequese. Exato. A linha de medir. Exatamente. Daí os caras... Teve um período da igreja que a catequese era uma pergunta. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Eram 2 perguntas. O cara dizia sim. Você é disposto a morrer por ele? As perguntas também. Da cara sim. Da cara tá dentro. Entra. Sabe? Enfim. É por isso que dura até hoje. Mas vai ser benção. Vai ser benção. Assim, de qualquer forma que for também, contem comigo, independente do que for decidido. Ismael, E eu eu sempre conto contigo. tô junto, cara. Vou te falar uma coisa. Sempre conto contigo. Tu é um cara da igreja. Tu é um... Cara, eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Caras como tu, que são dispostos a assumir, que se colocam dessa forma, eu não tenho sombra de dúvida. E o que eu vou te falar não é pra te motivar, nem... Mesma coisa do Daniel. São as pessoas que vão estar muito mais perto do trono de Deus. Falando sério. Porque caras como eu, que eu sempre estive em evidência. É muito fácil eu misturar a obra de Deus com a vontade de aparecer. Então eu tenho que estar sempre analisando meu coração. Sempre analisando meu coração. Até eu noto que isso aqui é pecaminoso. Isso aqui vai queimar. Quando Paulo fala aos Coríntios lá, isso aqui é palha, isso aqui é fé, né? Não vai passar. Tem várias coisas que eu já fiz, passou um tempo, eu disse, bah, aquilo lá não tem galardão. Mas caras como tu, como o Dani, assim, é uma honra, assim. E por que eu tô falando isso? Porque dentro da minha casa eu tenho a minha esposa é assim. Minha mulher é assim. Minha mulher, ela é a mulher dos bastidores. Tudo que ela faz em evidência é porque ela foi empurrada, porque, tipo, entendeu? A vida empurrou, eu empurrei, Cristo empurrou, mas o prazer mesmo dela é não aparecer, cara, entendeu? E eu convivo com ela, assim, eu vejo esses dons de perto, é muito mais belo, é muito mais, entendeu? Natural. É, então assim... O que eu tenho pra dizer pra vocês é que assim, quando eu cheguei na Vintage eu não tinha nada. Tava completamente quebrado. O pastor Michael e o pastor Daniel fizeram uma entrevista. Foi a entrevista mais rápida, eu acho, do dia. A gente gosta disso. É bom, né? Eu não tinha nada. Se falasse com a minha esposa aqui, era melhor, porque ela ia ficar balançando a cabeça dela assim, né? Então eu tenho uma gratidão com a Vintage gigantesca, não consigo explicar. Isso aqui é minha vida. É minha família. E se precisasse... É legal, né? Passa por
o cara passa por piedoso, né? Mas eu falo diante do Senhor, e se precisasse de alguém para cuidar da lava-pés agora, eu estou à disposição. Se precisasse de alguém para cuidar do pastoramento, do aconselhamento, eu estou à disposição. Eu estou à disposição para servir a igreja no que ela precisar, no que Jesus me chamar para servir. Eu falei isso com ele outras vezes, que anda muito perto, daqui a pouco não vai pegar tua GC, né? Então assim, eu me sinto pequeno diante de tudo isso, mas até que o Senhor me trouxe, não fui eu que fiz nada. O Senhor foi me chamando e eu estava com o Guilherme e me chamaram para assumir o GC. Eu perguntei a mesma coisa: Guilherme, tu acha que dá? Consigo? E o Senhor me sustentou até aqui. Eu passei por situações, o Senhor sabe, lidei com coisas que não imaginei que fosse lidar, e eu recebi uma graça para aquele momento, para lidar com aquilo ali. Se fosse antes, não sei como é que é assim, para aquele momento o Senhor me sustentou. E eu creio que diante de qualquer situação o Senhor vai acrescentar graça para passar por essas situações. Então não depende eu sei que não depende da minha preparação. É impossível não ressaltar que o Ismael é sim melhor instruído teologicamente, que isso é importantíssimo e que não vou conseguir fazer. Eu e nenhum outro, né, que assumir a catequese vai conseguir fazer sem ter uma pessoa assim para caminhar junto, para conversar, isso é necessário. Mas quem faz a obra é o Senhor, e eu sou só um servo do Senhor à disposição para tocar violão se precisar, para varrer o chão, para cuidar da catequese. E diante dessas últimas coisas que ocorreram, eu cheguei para Tamires em casa e falei assim: amor, a gente precisa que a porta da igreja esteja firme, pronta para farejar o lobo e separar a ovelha para proteger. Porque as nossas famílias estão aqui dentro, as nossas filhas, o povo de Deus está aqui dentro. Então quando a gente fala com alguém, a dificuldade de confrontar ela é diminuída, porque a questão não é se tu acha o cara bom ou não, é que tu está protegendo as ovelhas de Jesus. Depois é com Jesus que a gente vai conversar, prestar contas. E é isso que eu tenho que falar para vocês. Estou à disposição para que vocês definirem. Vou orar em relação a isso, conversar com a Tamires. E é isso. É isso aí. Bota a mão aqui no meio. Jovenzinho, passava na frente da minha casa. Mas me vai pra Guaratinguetá agora também. Vai Jovenzinho, ser transferido pra Babi A agora. maldição da cadeira. Calculando o horário para tirar tudo. Se muda. Vai acabar. Esse aí passava na frente da minha casa Só lá. pega leve comigo quando eu estiver na catequese, pra voltar a ser Não, o que catequese? Vai fazer entrevista com esse cara aí, quem é Jesus? Fala, meu. Billy Sei. Esqueci. Esse tal de Genélio. É um guia. Eu vi isso aí. Eu vi isso aí. Jesus, quem é Jesus? Jesus é um mestre, um sábio. Jesus, os bagulho que eu vi, Jesus é tudo. Eu lembro da pessoa falando isso. Jesus é tudo, né? Meu amigo, Espero que tu aprenda ainda mais lá pra onde tu vai. O quê? Pra onde tu vai? Tu vai estar na terra de São Paulo, mano. Que isso? Não, não é pouca coisa, velho. Café da manhã. Café da manhã, Romanos 3. Os pecadores. É o seguinte. Tá, mas Mas é fácil, um programa bem quietinho. muito felizinha, Michael. Tá, né? Tô bem Vai faceiro. Tá bem facelinha, né, Do Michael? jeito que Eu não devia ter ido Rafael lá. indo, vai descobrir que tem um rabino dando aula ali com Eu sou aparência. machina mesmo. Esse louco se vira pra ele e diz: eu sabia Eu judeu que messiânico. Não, sou uma China. não, mas eu não falei com esse tom. Eu tô brincando contigo. Abram o... Deu só uma bexiquinha. Botar uma bata aí já era. Cara, olha, pra dar a aula pra catequese, o Barba é um cara bom. Né? Só aquele Guiar cavanhaque ele, ali. se pegar, assim, ó, só pegar assim, ó. Meu, o que que É, aquilo ali que cavanhaque, eles vão. Tem pastoreado. Ele Isso a passou gente não ali, pode passou ali aceitar. a outros ministérios, é muito boa. Desculpa. Todos são Entendeu? Só tem que colombiano. dar uma, ó, tu vai dar isso aqui. Executa isso aqui. E ele tá crescendo no pastoreio do G100. Tem pegado algumas coisas bem cedo, bem... Cara, vocês já pegaram coisas cabulosas na catequese. Né? Os caras estão pensando forjado, né, meu? Pode ter certeza disso, não tô falando só pra...
nossa, não, coisas que vocês viveram, eu demorei muitas turmas pra viver, ter que tratar, assim, entendeu? É que conforme a igreja vai crescendo, essas coisas vão acontecendo bem mais. Exato. A quantidade de coisas que a gente já teve que lidar nessas últimas 3 turmas nem se compara com todas as outras. Porque a gente deve estar na 15ª turma, não lembro agora. Começou em 2017, né? Isso é a 15ª turma, mais ou menos. E essas 3 últimas turmas foi uma carga ali que... Esse fato agora está sendo uma todo mês, né? Então a gente está tendo que lidar com muito problema, até mesmo antes da catequese começar, né? Sim. Então, assim, isso vocês já estão vendo, estão experimentando, estão vivenciando. Demorei muito tempo para vivenciar isso. Muito tempo. Eu acredito não, tenho certeza disso. Jesus, ele equipa a igreja dele. Vocês são respostas de oração. Você pode ter certeza disso. Quando tava só eu e a Camila lá, e o Levi já serviu na catequese, né, que os pastores... Cara, é um bagulho assim animal, né, meu? Tipo, tem uns caras que nem o Levi, que nem o Mateus, que nem o Ismael. É uns caras, meu, que assim, ó. Que é isso que o Gabriel falou aqui. É uns caras que tu, meu, onde tu botar eles, tá, meu? Os caras só querem que a igreja ande, entendeu? O Rodrigo era pastor, foi, tipo, saiu do presbitério, um dia depois ele tava na porta da igreja. Tava de porteiro. Tá louco, meu. Tá louco, isso não é normal, isso não é comum, na verdade. Não é comum. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, a graça de Deus. É isso. Vamos orar? Pai nosso, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida desses homens. Obrigado pela vida do pastor Daniel. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dele. Obrigado pela vida do Gabriel, pela vida do Ismael. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado pela vida do Dé, pela vida do Oribes que vai começar, pela vida do Dé que vai começar a dar aula, pelo Oribes que também já leciona aqui. Obrigado pela vida dos teus filhos. Nos guia, a igreja é tua, não é um laboratório. A igreja é tua, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nos agrada, mas para conduzir o teu rebanho de forma pura até a volta de Jesus. Então nos ajuda, nos guia as orações, guia os próximos passos, que seja tudo feito para a glória e para a honra do teu nome. Amém, amém e amém. Cara, eu ia dizer um negócio aqui assim, ó. Olha, eu tinha falado depois só contigo, Dani, mas é um pensamento assim, eu tava conversando com o Michael, no que envolve, eu vou dizer assim, se eu fosse tu, eu tiraria 2 anos de uma ideia de não óbvio, não isso assim, mas eu tirei um período de descanso. Não sabático. Não, Claro, tu vai ter que trabalhar. vai pregar, vai trabalhar, vai congregar numa igreja. Eu colocaria, tipo assim, eu queria te indicar para tu pregar em alguns lugares. Assim, irmãos, ó, o pastor Daniel tá aí, né? Eles com certeza vão te convidar para tu pregar. Mas eu veria isso como um período de aprofundamento em família, em teológico. Tipo assim, cara, sinceramente, se hoje eu tivesse 2 anos, eu ia ler o que eu quero ler. Eu ia ler. Eu ia querer. O que tu ia fazer? Eu ia matar muito livro. Eu ia ler. Tem mais coisa que eu quero ler. A biblioteca. Tem coisa que eu quero ler e eu não posso ler. Lá tu disse que não vai fazer quase nada, pode ler? Oi? Lá tu disse que não vai fazer Eu quase ia, nada. eu ia aproveitar os meus filhos, É mais tranquilo. sinceramente. E eu ia pregar. Eu ia pregar. Porque pregar é a coisa mais simples do pastorado. Exatamente. Entendeu? O que mata é Pastorear. é reunião. Agora, assim, tipo, eu ia fortalecer minha família. É uma ideia, cara. Entendeu? Sim. Eu ia fazer isso. Esse cara tu é novo. Você olha só, cara. Imagina só. Olha, cara, a Ana luta com quantos meses? Imagina assim, tá? Ela vai chegar quase daqui a 2 anos ali, né? Cara, 3 anos ela vai estar, 2 anos e pouco. Não sabe se vai ser 2 anos mesmo, quando tu volta, tudo. Mas, cara, imagina, meu, tu aproveitar ela, aproveitar o teu filho. Qual a idade do Já tá com 3, exatamente com 3. Cara, até os 5 anos no máximo ali é a idade que tu vai, né, ter o teu filho, assim, depois já, entendeu? Cara, eu não sei, velho. Eu faria isso.
continuar servindo na igreja, mas eu não serviria tão hardcore como tu tá servindo aqui, entendeu? Não é, mas, cara, dedicar a tua família, momentos com a tua esposa, mais, entendeu? E que, pô, serve, né, prega. Tipo assim, a minha ideia pra ti era assumir o púlpito, entendi? Porque é uma coisa que tu tem sermões, isso não seria uma coisa, seria prazeroso pra ti. Tu também tá pregando, tu vai estar te sentindo vivo, entendeu? Tu vai estar aproveitando isso e tu tá servindo o corpo de Cristo. Mas eu assumiria, aceitaria para pregar. Eu não iria aconselhar, eu não iria essas coisas que sugam. Mas é verdade, Mike. todo caído. Mas é verdade, né, Mike? Exatamente. Conselhar é tranquilo, esse Michael de 20 anos. Toda vez que eu olho por ti, eu peço pra vocês, eu dar paciência. Tipo, liderar GC, essas coisas assim, entendeu? Isso aí. Bastante. Esse tipo de reunião que é bom, tudo, mas o que consome isso, porque pra atenção a gente conversou antes, a gente orou, pensando como nós vamos fazer, não sei o que, babá, entendeu? O que mata pra mim é minha terça-feira, que eu tenho reunião com um monte de gente. Verdade. Eu Desde manhã esgoto, assim, né? tipo, esgotado, assim, entendeu? Entende? Não é o teu enjoy. Não é. É o que mata. O Piper disse que saiu do pastorado da Bethlehem por causa das reuniões de presbitério. Ele saiu por causa das reuniões. Porque ele agora é um presbítero honorário. De vez em quando ele prega na igreja. E ele disse, eu queria ler. Isso que eu queria. 80 anos de idade. Eu queria poder ler, poder... Quem sou eu pra não ler, né? Tem a fotinha dele cochilando com o livro. O livro dele, os netos brincando nos pés dele. Dia de Natal, assim. Bem legal. Então, assim, né, eu sei que o cara é novo, o cara quer, mas assim, tu não vai estar deixando de trabalhar na obra de Deus, entendeu? Entendi. Né? Enfim, eu faria isso, cara. Eu, Me municiar, né? no culto, tá? Mas, ó, focar na tua família, entendeu? Tem muita coisa pra aprender mesmo. Porque daí porque se tu pretende voltar mesmo, tu vai voltar com gás, assim, entendeu? Gás. Entende? Tu volta... Mas eu não quero saber dos líderes de assim. Não, mas tu entendeu, né? Entendeu? Tipo, pô, louco. Não, outra 2, coisa. 3 anos, enfim, não sei. Eu faria isso, com certeza. Vou levar tudo em oração, assim, cara. Cada passo desse é crucial agora. Que o cara, tipo, o que tu menos precisa agora é de caos. Porque tu já tem um caos pela frente. Entendeu? Tu já tem um caos agora, que é uma mudança de cidade, cara. Sim. Cara, se as pessoas que estão aqui estão sofrendo com a tua ida, vocês vão sofrer mais. Porque Exato. vocês estão sofrendo, porque nós vamos ficar. Eu expliquei pra Dalita isso, meu amor. É ruim a nossa posição. Mas a do Dani é pior. Eu, meu Deus! chorou por ti daí. Ela tava chorando. E ela com saudade de ti. Daí quando eu falei que a tua situação era pior, ela chorou mais ainda, né? Coitado dele, né? Eu ia tentando acalmar ela assim. Piorou. Essa situação dele é pior que a nossa, eu falei. Porque nós vamos ficar todo mundo aqui, tipo, o Daniel tá indo. Entendeu? Então, o que tu menos adicionar causa nisso aí, melhor. Agora, entendeu? Focar, ver filmes, ficar junto, fazer uma janta, comer, como é que é o bagulho que a Ingrid come lá? Poke. Pô, eu comi, eu gostei, cara. Ela disse, o Daniel não gosta disso aí. Acho muita planta aquilo ali. Ah, eu gostei, cara. O que eu comi era bom, cara. Seja mais carne isso aqui, cara. O que eu comi era um sushi dentro do pote. Onde que foi que tu comeu? Eu pedi aí um que tinha aí. Depois tu me manda lá, porque o que ela pede lá em casa que ela gosta, eu só como por ela, assim. Ela disse, vamos lá, vamos arrastar o Daniel. É só moeda de troca. Ah, não, vou comer contigo, mas... Essa parte tem que cortar. Todo feliz, né? Cara, primeira vez que eu tô rindo.